Querido Padre Christian, queridos irmãos e irmãs, queria só me apresentar brevemente, um pouquinho melhor. Meu nome é Padre José Eduardo, eu sou padre da Diocese de Osasco e trabalho na paróquia São Domingos, o Pregador, lá em Osasco. Aliás, os meus paroquianos vão ver essa gravação depois, então eu quero saudá-los de todo o meu coração. Eu os amo muito e os trago aqui comigo na oração, rezando por cada um deles. E, dentre outras coisas, eu sou professor de Teologia Moral. Eu me formei, me doutorei nessa área da teologia lá em Roma. E aqui no Brasil eu presto esse serviço em algumas faculdades, ensinando os futuros sacerdotes um pouquinho dessa parte da teologia, que é a teologia moral. E desde 2013, acabou acontecendo que eu me envolvi nesse debate sobre a ideologia de gênero e nem pensava em fazer isso. Estava me ocupando com outras coisas, mas, no final das contas, acabei tendo de lidar com o assunto da ideologia de gênero, que, vamos combinar, não é um assunto muito simpático, como vocês acabaram se inteirando aqui em Divinópolis. Mas vamos começar com o Evangelho da missa de hoje. Hoje é festa de Santa Maria Madalena, essa mulher que um dia se encontrou com Jesus e deixou tudo para trás. O Evangelho nos conta que ela foi possuída por 7 demônios e que Jesus a libertou destes espíritos malignos. E a partir de então ela começou a servi-lo com os seus bens, dedicando-se totalmente a Jesus. Jesus conquistou o coração daquela mulher, entrou na vida dela e mostrou a Maria Madalena quem de fato ela era. Ela se encontrou consigo mesma, encontrando-se com Jesus. Ela recuperou o destino de sua vida em suas mãos, entregando-os a Ele. Passou a segui-lo fielmente até a cruz. Todos o abandonaram, com exceção de Nossa Senhora, de Maria, mulher de Cleofas, que era tia de Jesus, de São João Evangelista e dela. Na noite da ressurreição, ela deixou tudo para trás e foi ao túmulo de Jesus, enfrentando os perigos da noite, enfrentando os perigos dos guardas que odiavam a Jesus e seus discípulos. Ela foi lá. Quando chegou, a pedra já tinha sido rolada do túmulo, o seu coração se angustiou, ela pensou que o tinham roubado de lá. Foi correndo contar aos apóstolos, que quando receberam essa notícia, foram correndo ao sepulcro. Chegaram lá, viram no vazio, João viu e acreditou, os apóstolos voltaram para o cenáculo e Maria Madalena voltou novamente para o sepulcro. Olhou para dentro. Viu 2 anjos, um sentado na cabeceira e outro aos pés do sepulcro. Alguns comentadores dizem que aí está um símbolo da Arca da Aliança do Antigo Testamento, que ficava no Santo dos Santos, a parte mais interior do Templo de Jerusalém, em que os judeus diziam que habitava Deus. Mas Jesus não estava lá. Porque depois da sua morte, da sua ressurreição, o véu foi rasgado e a presença de Deus deixou de habitar no Santo dos Santos para habitar nos nossos corações. Nós somos o novo santuário onde habita Deus. E por isso ela não o encontrou dentro do túmulo. Seus olhos estavam marejados de lágrimas. Ela se volta para fora e se encontra com aquele que ela pensava que seria o jardineiro.
Por um acaso o Senhor levou o meu Senhor do túmulo? Mostra-me que eu vou lá buscá-lo. Uma mulher tão fraca. Como poderia trazer o corpo de Jesus sozinha? Tão grande é o amor dela, que ela pediu o corpo do seu Senhor. Então, repentinamente, depois de ter feito primeiro uma pergunta, Jesus chama Maria Madalena pelo nome. Maria! Notem, ele não a chama de Madalena, porque Madalena remetia ao lugar de onde ela provinha, remetia à sua história, remetia à sua vida velha, remetia ao seu passado. E ele, delicada, cuidadosamente, omite a referência à cidade de Magdala, de onde ela tinha vindo. Ela não era mais aquela mulher que carregava uma história antiga. Ela não era mais alguém que tinha uma vida velha. Depois que se encontrou com ele, ela era apenas Maria. Ele a devolveu a si mesma. E por isso, quando ele a chama pelo nome, quando ele lhe devolve a sua identidade, quando ele chega à essência de quem ela é, ela imediatamente reconhece a sua voz e lhe diz: Rabone, que quer dizer mestre. Ela o chama de mestre, a este Jesus que a tinha ensinado tudo, que a tinha ensinado a viver de novo, que a tinha ensinado a fazer novas escolhas, que a tinha ensinado o que vale na vida, que a tinha ensinado tudo aquilo que tem importância e também aquilo que não tem importância. Aquele Jesus que lhe tinha ensinado a essência do que é viver, do que é morrer e do que nós devemos deixar para trás e de para onde nós devemos olhar. Aquele Jesus que devolveu a Madalena, Maria. E que a fez é descobrir a sua verdadeira identidade. Porque para Deus, você tem uma identidade. A Escritura diz que Ele tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. A Escritura diz que Ele sabe quem nós somos. A Escritura diz que lá no sepulcro, Ele te chama pelo nome para uma vida nova. Deus se preocupa com a nossa identidade e eu diria, com a nossa individualidade, com quem nós somos de verdade. E isso por um motivo. Porque lá para Moisés, no alto do Monte Sinai, ele se apresentou como aquele que é. Eu sou aquele que é, Deus é. E quando ele diz eu sou aquele que é, o que ele está dizendo é que ele possui por propriedade o ser. Ele é por essência, ele é Deus. Mas você e eu somos alguém. E alguém que é amado como tal. Você é amado individualmente por Deus. Eu me lembro que uma vez, um amigo de seminário me contava encantado que ele tinha descoberto algo muito simples na sua vida. Que quando entrava na capela, ele poderia fazer uma genuflexão e dizer para Jesus assim: sou eu, Jesus. Sou eu, o fulano. Sou eu. Não é outro, sou eu. Eu tenho uma identidade. E isso é absolutamente importante, porque quando eu descubro que eu sou alguém para Deus, e que Ele dá importância para quem eu sou,
Então eu entendo que encontrando-me com Deus, eu me encontro comigo mesmo, ao invés de me alienar. Pois bem, mas acontece, queridos irmãos, que existem pessoas que querem nos convencer de que nós não somos ninguém. Querem convencer que nós não temos uma identidade. Querem nos convencer de que nós não possuímos verdadeiramente uma identidade como um dom com o qual nós nascemos nessa terra. E estas pessoas começaram a ensinar, negando inicialmente que qualquer coisa seja alguma coisa. Na metade do século XX surgiu uma galera que inventou uma teoria chamada desconstrucionismo. Em que consiste essa teoria? Consiste em dizer que nada, absolutamente nada, pode ser provado que seja alguma coisa. Em outras palavras, essas pessoas dizem que qualquer coisa pode ser contestada como sendo aquilo que é. E eles se divertem fazendo esse tipo de exercício, dizendo, você acha que isso é isso? Não, isso não é isso, na verdade isso aqui é outra coisa, mas nem outra coisa é, isso aqui pode não ser, nada disso pode ser qualquer outra coisa, porque nada é alguma coisa, tudo pode ser algo diferente daquilo que é. E ficam com essa conversa de gente maluca, negando que as coisas são aquilo que elas são, e ao mesmo tempo afirmando que elas podem ser qualquer coisa, diferentemente daquilo que elas são. Você entendeu? Não, não dá para entender. Fique tranquilo. Só que acontece o seguinte, se eles fossem aplicar isso na realidade, eles não iam convencer ninguém. Isso ia ficar apenas sendo uma conversa de gente universitária maluca. Por quê? Bom, você vai comprar um pacote de macarrão. Aí você vai chegar e a pessoa vai dizer para você, não, mas veja bem, isso aqui não é um macarrão, isso aqui é uma outra coisa. Na verdade, você está enganado. Isso parece macarrão, tem gosto de macarrão, tem tamanho de macarrão, está no pacote de macarrão, tem preço de macarrão, está na seção de macarrão, mas não é um macarrão. Aí você, talvez por educação, não comprasse macarrão, voltasse para casa, mas eu garanto que quando você soubesse que aquela pessoa não estaria ali, você ia voltar lá e ia comprar o macarrão, porque você está afim de comer o macarrão. Essa conversa não ia durar muito. Então não dá para convencer ninguém dessa maluquice utilizando as coisas. Porque no final a gente precisa delas. E não tem jeito, se você precisa de uma caneta, você vai pegar uma caneta. Não adianta alguém dizer, não, essa caneta não é uma caneta, parece uma caneta, tem cor de caneta, tem tamanho de caneta, escreve como uma caneta, funciona como uma caneta, mas não é uma caneta. Você vai querer escrever com uma caneta. Não interessa aquilo que digam que é ou que não é. Mas eles inventaram um modo para que este tipo de ideia entrasse na nossa cabeça. E o modo é aquilo que nós chamamos de ideologia do gênero. Ou seja, você é homem, tem corpo de homem, parece um homem, fala que nem um homem, tem o DNA de um homem, mas você não é homem. Você é uma mulher, tem um DNA de uma mulher, tem o corpo de uma mulher, o jeito de uma mulher, a voz de uma mulher, o cabelo de uma mulher, tudo de uma mulher, mas você não é uma mulher. E não interessa as mudanças anatômicas que a gente faça. Você pode fazer cirurgia, mudar a voz. No meu caso, eu tinha que colocar uma peruca.
Você pode fazer qualquer tipo de alteração física que você quiser fazer. Mas é o seguinte, meu filho, a tua identidade sexual está em cada célula do teu corpo. Não tem jeito. Você pode morrer. Daqui a 500 anos, podem pegar um resto mortal teu, vão fazer uma análise química e vão dizer, isso aqui é um corpo de um homem. E não apenas na análise química, mas inclusive pela própria constituição óssea. Né? O pessoal que estuda medicina legal sabe, você pega lá um corpo todo carbonizado, você identifica pela arcada dentária que é um homem ou que é uma mulher, pelo crânio, porque todo o nosso corpo é masculino ou feminino. No entanto, a galera do gênero quer nos convencer que isso não existe. Não tem masculino e não tem feminino. São invenções que a sociedade opressora criou para nos enganar. Então a galera do gênero chega dizendo algo aparentemente ou mais ou menos assim. Te enganaram, querido. Você está achando que você é homem? Você não é. Te definiram assim, mas você não construiu a sua verdadeira identidade. A tua verdadeira identidade é um gênero que você tem que inventar. Um gênero único, exclusivo, individual, interior. Algo que você precisa criar dentro de você para descobrir o seu verdadeiro eu. Aí você diz, tá bom, então isso significa que se eu me esforçar muito, se eu for me testando, se eu for fazendo experiências, então eu vou chegar ao meu verdadeiro eu? Aí ele vai dizer, não é assim. Porque depois, esse eu aqui, ele não é fixo, ele é variável, ele vai mudando. Ele vai se transformando. Para utilizar uma linguagem que está na letra de uma música, inclusive, para a galera do gênero, nós não temos uma identidade. Nós precisamos inventar uma identidade, e essa identidade inventada é uma metamorfose ambulante. Nem essa identidade é fixa. Nem ela pode ser conhecida. Nem ela pode ser, de algum modo, definida em termos estáveis. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? É complicado esse negócio, né? A gente não está muito acostumado com isso daí. Só que, vamos combinar, isso aqui não vai convencer você, né? Você é adulto, você já tem a sua cabeça feita, você já cresceu, é uma pessoa criada, então isso não oferece perigo nenhum para você pessoalmente aqui. Você já tem uma personalidade relativamente formada. Só que esse é o problema. Esta turma quer aplicar isso aqui na educação. Fazendo o quê? Convencendo as nossas crianças de que elas nasceram com um corpo de homem, parece homem, tem jeito de homem, tem toda a anatomia de homem, tem as células de homem, mas não são homem. Tem jeito de mulher, parece mulher, tem corpo de mulher, tem anatomia de mulher, mas não são mulher. Eles querem pegar a criancinha e doutrinar as criancinhas a partir deste tipo de concepção. Ou seja, eles querem pegar a cabeça das nossas crianças e ir transformando a partir de dentro para que elas percam completamente a sua identidade. E isto não é uma teoria. Hoje mesmo, uma pessoa aqui de Divinópolis me contou que uma menina escreveu em um determinado lugar, inclusive chegou a dizer que não tem nada
Não existe esse negócio de menina e menino. Um menino pode ser uma menina. E uma menina pode ser um menino. Uma criança aqui de Divinópolis. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. Essa turma quer impor isso pela via da lei. Quer impor pela via da lei. Por quê? Uma vez que isso se transforma em lei, torna-se parte da grade curricular. Aí não tem jeito. Aí o professor tem que ensinar, o aluno tem que se adequar e os pais não podem fazer nada. Por exemplo, na Alemanha, aconteceu o caso de que uma escola estava ensinando os filhos de um casal, segundo a ideologia de gênero, quer dizer, acabando com a identidade das crianças. E aí os pais disseram, nós não vamos mandar mais o nosso filho para a aula de educação sexual. Sabe o que aconteceu com os pais? Foram para a cadeia. Eles pegam as crianças e querem pegá-las já na tenra idade. Eles querem adulterar a cabeça das nossas criancinhas desde que elas são pequenas, para perverterem toda a próxima geração. Aí você vai me perguntar assim, nossa, que coisa terrível. Isso está acontecendo? Sim, está acontecendo. E olha, aqui em Divinópolis vocês estão de parabéns, porque vocês conseguiram convencer os vereadores a solicitarem o veto ao prefeito. Isso graças ao trabalho corajoso do padre Shankar, do padre Christian, da doutora Andréia, que está aqui também, e do bispo Dom José Carlos, que merece uma salva de palmas. Mas estejam atentos, porque embora não tenha passado, ontem mesmo, na audiência que eu dei ali na Cúria Diocesana, alguém chegou a dizer, embora não tenha passado na lei, isso está sendo tratado na sala de aula. E, inclusive, as pessoas querem insistir nesse tipo de tema para, aos poucos, irem adulterando a cabeça e a identidade das nossas crianças. Nós precisamos resistir, nós precisamos ser corajosos, nós precisamos, como cristãos, mas não apenas como cristãos, como cidadãos, precisamos nos levantar contra este tipo de prática e defender as nossas famílias. Por quê? Porque quando a ideologia de gênero estiver aplicada e estiver sendo vivida pelas nossas crianças, que um dia se tornarão adultos, o que vai acontecer com a família? A família acaba. Você vai me dizer, nossa, padre, mas que visão mais estranha. Por que a família acaba? A família acaba por um motivo simples. Porque a família está fundamentada em figuras familiares. Você tem o pai, você tem a mãe e você tem os filhos. Veja como eles fazem as coisas. Primeiro eles vão dizendo que família não é mais constituída por um matrimônio entre um homem e uma mulher. Hoje mesmo eu li uma notícia que um homem se travestiu de mulher. Ele é um homem que tecnicamente se autodefine como transexual. E uma mulher se travestiu em homem. É aquilo que tecnicamente também se chama transexual. Só que o que aconteceu? Os dois se casaram. Aqui no Brasil. E o homem, que na verdade é mulher, ficou grávido
da mulher, que na verdade é um homem. Falem para mim, se esse tipo de comportamento se vai alastrando pela sociedade, pela via da doutrinação, pela via da indução, notem, nós não estamos falando de fenômenos que podem surgir espontaneamente e que são pessoas que merecem o nosso respeito. Nós estamos falando da técnica de tentar induzir as crianças para comportamentos deste tipo. O que é que vai acontecer com a família? A família vai se tornar não uma figura estável, fundada sobre identidades naturais e fixas. Mas a família se tornará um arranjo meramente jurídico. Você pode pegar aqui pessoas, quaisquer, dar um laço em torno delas e dizer, isso aqui é uma família. Qualquer coisa vai virar uma família. Pensa comigo. Se qualquer coisa pode virar uma família, logo, a família em si já não é mais nenhuma coisa. Olha o desconstrucionismo aplicado nas famílias. Isso aqui parece uma família, tem jeito de família, se comporta como uma família, mas não é uma família. E aquilo ali não parece uma família, não tem nada de família, não tem jeito de família, não tem anatomia, não tem corpo, não tem absolutamente nada, mas é uma família. E assim você vai confundindo a sociedade de tal modo que, se qualquer tipo de união pode ser uma família, a família já perde toda a sua verdadeira essência e todo o seu modo de ser. Mas eles não param por aí. Eles vão mais longe. Então, primeiro, qualquer um pode se casar com qualquer um, não importa se é homem ou se é mulher. Qualquer tipo de união pode constituir uma família, não importa de que natureza seja. E depois você começa a convencer as pessoas que ela já não tem mais natureza, que homem não é homem, que mulher não é mulher, e que qualquer indivíduo da sociedade pode se declarar como qualquer tipo de identidade, como qualquer gênero, para utilizar a linguagem deles, e, mais uma vez, você tem a vitória desse tipo de concepção que vai acabando com a nossa cabeça e vai acabando com a realidade tal como ela é. Estão percebendo o perigo? Estão percebendo como isso prejudica e vai à raiz das nossas famílias, destruindo a sua essência? Pois bem, mas você vai me perguntar assim, por que essas pessoas estão fazendo isso? Eles querem só isso? Não, meus queridos, a coisa vai mais longe. Por quê? Veja bem, se alguém chegasse para você e dissesse assim, Dona Maria, você vai educar o Joãozinho como se ele fosse uma menina, você educaria o Joãozinho como se ele fosse uma menina? Sim ou não? Você não faria isso. Por que você não faria isso? Porque você ama o seu filho. E você quer que ele se aceite como ele é. E você não quer que ele se rejeite. Quando ele nasceu, você foi fazer um ultrassom e perguntou, doutor, o que é? É menino ou menina? Ah, é menino. Ah, vou botar nele o nome de Joãozinho. Ah, que beleza, vai torcer para o quê? Vai torcer para esse time, para aquele outro. Vou comprar um carrinho para ele, vou educar como menino. Porque é o que ele é. Eu não vou tentar manipular a sua personalidade e eu não vou tentar, de nenhum modo, tentar convencê-lo que ele não é aquilo que ele é. Você o ama. Mas a escola não ama o seu filho. O Estado não ama o seu filho. Então, eles podem fazer isso. O sistema educacional pode alterar a personalidade do seu filho. Pode. Sobretudo, se você o entrega para o Estado de mão beijada, ele pode fazer com o seu filho o que ele quiser. Portanto,
Qual é o verdadeiro interesse? Eles estão fazendo um teste para ver se eles conseguem tirar essa criança de você. Eles estão fazendo uma queda de braço. A queda de braço é: quem é que educa? Quem educa é a família? Ou quem educa é o Estado, a sociedade? Se for a família, então isso não prospera. Mas se for o Estado, como estes valores estão por trás dos interesses do Estado, então isto começa a prevalecer. Portanto, eu queria que você se desse conta da queda de braço que está acontecendo neste momento debaixo dos nossos olhos. Eles estão tentando educar os nossos filhos, e como eu digo sempre, escola escolariza, mas família educa. Não é a escola que educa, é a família. No entanto, o que acontece é que nós nos acostumamos a entregar as crianças para a escola desde criancinhas. A gente adora entregar criança para os outros. Criança chora, criança dá trabalho, criança ocupa o tempo, e a gente não tem muita paciência com isso. Manda para a escolinha, alguém vai cuidar dele. E aí o que acontece? Você entrega o seu filho para a escolinha, e como eu disse ontem, é um absurdo que um pai de família saiba toda a escalação do seu time de futebol e não saiba sequer o nome dos professores do seu filho. Você está entregando o teu filho para uma escola que você não conhece. Você não sabe quem são eles. Você não sabe que valores eles estão transmitindo. Você não sabe que princípios estão transmitindo. Eles sabem disso. Então, eles estão tentando tirar o seu filho de você. Por quê? Por um motivo simples. Porque na hora que ele tira o seu filho de você, ele pode educá-lo como quiser para ser um cidadão assim como ele quiser. Pergunto para vocês, se eu, olhando para mim mesmo, digo assim: eu não sei se eu sou homem, não sei se eu sou mulher, eu vou me educar assim, de um jeito completamente, como dizem eles, queer em inglês, estranho, esquisito, para virar qualquer coisa que venha me tornar? Eu vou me liberar para virar qualquer coisa que nem eu sei o que é? Se eu não sei nem o que eu sou, portanto, por que eu vou acreditar que as coisas são como elas são? Por que eu vou acreditar que existe verdade, que existe bem ou mal? Se eu não sou capaz de saber nem quem eu sou, meu querido, como é que eu vou acreditar que Deus existe? Como é que eu vou acreditar que Ele me ama, se nem eu sei quem eu sou e, portanto, eu não posso me amar, porque eu não sou ninguém? Se eu perdi a capacidade de me conhecer, como é que eu vou saber que Jesus está na Eucaristia? Fala para mim. Como é que essa criança vai entender que Ele se tornou homem no ventre da Virgem Maria, que era uma mulher, e que concebeu pela ação do Espírito Santo, e que Ele deu a vida na cruz para nos salvar? Se ele não consegue acreditar nem em quem Ele é, como é que ele vai acreditar que existem valores morais, que existem princípios éticos, que existem normas que vão nos orientando ao longo da nossa vida, uma sabedoria que nós aprendemos de geração em geração? Como é que eles vão acreditar que o que você está dizendo é verdade ou é mentira? Como é que eles vão acreditar que eles precisam ter uma vida estável, segura, como a gente tem na família? Como é que eles vão acreditar em qualquer coisa? Como é que eles vão acreditar no Evangelho? Eles não vão acreditar em mais nada. Eles não vão mais conseguir crer em absolutamente mais nada. E o que acontece quando a gente não consegue crer em absolutamente mais nada? A gente começa a acreditar em qualquer coisa.
E aí chega a mídia, chega a televisão, chega a autoridade política, chega não sei quem, chega qualquer bobão e nos convence de qualquer bobeira. Se você não consegue mais acreditar em nada, você se torna absolutamente vulnerável. Você não resiste a mais nada. Você se torna um ser idiotizado, totalmente manipulável por aquele que chegar com a conversa mais mole, com um papo mais articulado, orquestrado, preparado para te enganar. Você se torna enganável. E quando você se torna enganável, o que acontece? Qualquer um pode te manipular. Ou seja, você pode ser refém de um sistema totalitário. É muito fácil manipular gente que não tem identidade. Então consegue-se criar impérios que não parecem impérios, ditaduras que não parecem ditaduras, e você está sendo controlado sem nem saber quem é que está mandando em você. E aí, meu querido, talvez será tarde demais para nós entendermos que passou o tempo de lutar. Não, nós não vamos entregar os nossos filhos para o Estado. Nós não vamos entregar os nossos filhos de mão beijada para eles. Eles vão aprender sim que eles são alguém, que eles nasceram com uma identidade, nós os amamos com a identidade com a qual eles nasceram, que é a identidade com a qual Deus os criou. Nós vamos educá-los de acordo com os princípios. Nós vamos educá-los de acordo com os princípios morais que nós aprendemos dos nossos pais. Nós vamos transmitir aquilo que nós aprendemos das gerações anteriores, que foram as gerações que construíram esta igreja, esta cidade, este estado e esse país. Não, nós não renunciaremos a lutar. Eles podem saber de uma coisa: nesta terra há uma igreja, e ela não vai desistir de lutar pelos seus filhos. E eu quero te dizer que Deus tem nos abençoado. Queridos irmãos, o Brasil se levantou. O Brasil foi a primeira nação que levantou-se contra a ideologia de gênero. Em nenhum lugar do mundo ela tinha sido vencida. Ela acabou de ser aprovada no México, me informaram hoje. Aqui no Brasil nós estamos vencendo. Nós derrotamos no Congresso Nacional, no Plano Nacional de Educação. O governo federal enfiou de novo para os planos municipais. Dos 5.600 municípios que já votaram, em 3.500 o plano municipal já foi aprovado. E nestes 3.500 municípios em que foi aprovado o plano municipal de educação, estava lá o povo, as famílias estavam nas câmaras, e nós vencemos em 98% dos municípios. Portanto, eu quero te animar nessa luta. Levanta a tua cabeça, nós vamos lutar pelos nossos filhos. Nós vamos entrar nas escolas. Fale com as pessoas sobre educação. Fale sobre ideologia de gênero. Vamos abrir os olhos dos cidadãos dessa cidade. Vamos lançar uma onda que vai contagiar todo esse estado e todo esse país. Nós dizemos não à tentativa de manipulação da personalidade das nossas crianças. Nós dizemos não a essa tentativa de engenharia social. Nós resistiremos até o fim. E eu digo mais: com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora, nós venceremos. Deus coloca essa vitória nas nossas mãos. E se nós lutarmos, nós veremos o Brasil ser o instrumento da divina providência para restaurar os altares de Deus em todas as famílias da terra.
Deus há de levantar o Brasil para libertar outras nações do mundo deste jugo, se nós lutarmos pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos lares. Portanto, queridos irmãos, meu coração arde hoje, de alegria, de felicidade por poder estar aqui. Me perdoe se talvez eu fui falando e não é um tema muito fácil, é um pouco complicado, vocês não estão acostumados com esse tipo de linguagem, é meio difícil fazer um raciocínio assim, pode parecer algo pouco interessante, mas eu quero te dizer que tem gente quebrando a cabeça, tramando contra nós. Nós hoje podemos usar a nossa cabeça iluminada pelo Espírito Santo para desfazer e desmascarar estes sofismas enganadores. Que Deus possa nos abençoar, que Ele de fato nos use para abrir os olhos de tantas pessoas desinformadas e que nessa cidade de Divinópolis, que leva o nome do Divino Espírito Santo, possa se levantar um povo cheio do fogo de Deus, que irá mostrar às famílias que agora chegou a hora da família. Agora chegou a hora de retomarmos os nossos filhos em nossas mãos, chegou a hora de mostrarmos ao mundo que Deus se fez família, para que também nós pudéssemos, como família, chegar até Ele.